Os judeus têm uma reputação de serem muito ricos, e embora isso às vezes seja considerado um estereótipo, algumas das pessoas mais ricas do mundo são de fato judias, por exemplo, Sergey Brin, fundador do Google, com um patrimônio de 114 bilhões de dólares, enquanto o fundador da Oracle, Larry Ellison, tem um patrimônio de 116 bilhões de dólares. Outros bilionários judeus incluem Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Stephen Schwarzman e Miriam Adelson. Embora nem todos os judeus possam ser bilionários, muitos deles podem ser considerados um pouco mais do que financeiramente estáveis. Como isso aconteceu? Aqui estão as 10 principais razões pelas quais os judeus são mais ricos do que a maioria. Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Os judeus europeus não tinham permissão para possuir terras. Hoje em dia, investir em imóveis se tornou uma tendência líder na aquisição de riqueza. No entanto, no passado, isso não era uma possibilidade para os judeus na Europa. Eles eram excluídos de muitas guildas, confinados a guetos e proibidos de possuir terras. Como resultado, no final da Idade Média, muitos judeus se tornaram bem-sucedidos nos campos do comércio, bancário e empréstimos de dinheiro. A sociedade cristã dominante era proibida de cobrar juros de outros cristãos, mas isso era permitido pela lei judaica. Enquanto os cristãos tinham mais oportunidades abertas para eles, como investimento de capital e comércio marítimo, eles precisavam de empréstimos para realizar esses desejos. Os judeus atendiam às suas necessidades financeiras e conseguiam dominar esse campo. Eles tinham tanta reputação para empréstimos de dinheiro que até Shakespeare fez referência a isso em O Mercador de Veneza. Nessa peça, um agiota judeu chamado Shylock estende um empréstimo a um cristão chamado Antônio, mas isso é garantido por uma libra de carne. Quando ele não pode pagar o empréstimo, ele é levado a tribunal, onde Shylock insiste em receber sua libra de carne. Se alguém vê essa representação como antissemita ou não, ela destaca a percepção das pessoas judias na Europa na época. No entanto, eles continuaram a se destacar e, eventualmente, abriram seus próprios bancos, o que lhes deu o poder de realizar várias transações bancárias, enquanto continuavam a cobrar juros sobre empréstimos, um serviço que era crucial tanto para cristãos quanto para judeus. A discriminação os aproximou. Antes da Revolução Francesa de 1789, os judeus eram considerados estranhos na maioria da Europa e também foram vítimas de muitas regras discriminatórias. Por exemplo, em vez de serem taxados como indivíduos, eles eram taxados como comunidade. Isso, junto com o fato de serem excluídos da sociedade, fez com que crescessem como uma comunidade. Eles foram capazes de desenvolver conexões mais fortes entre si, o que lhes permitiu construir confiança. Eles sabiam que podiam contar mais uns com os outros do que com qualquer outra pessoa. Isso também os levou a assumir mais perseguições intelectuais, contribuindo para a medicina, matemática, literatura e música. Seus laços comunitários continuaram a se fortalecer e, juntamente com a crença de que deveriam ajudar e elevar uns aos outros, permitiram-lhes continuar construindo sua riqueza. Como mencionei antes, sua religião não proibia a cobrança de juros sobre empréstimos. Os cristãos da época eram repelidos por carreiras que envolviam a aquisição de dinheiro dessa maneira, porque acreditavam que era extremamente pecaminoso. Isso deu aos judeus uma enorme vantagem.
Sua religião também ensina boas práticas comerciais e eles eram firmes em aderir a certos princípios conforme a Torá os instrui. Portanto, eles pareciam ser parceiros comerciais atraentes para outros que acreditavam que manteriam essa atitude de integridade e honestidade. Para acrescentar a isso, um aspecto fundamental do judaísmo é a administração. Ensina que a riqueza na terra é para todos desfrutarem e que deve continuar sendo cultivada e criada. É importante guardar dinheiro e usar a sabedoria ao tomar decisões financeiras. A riqueza não é apenas vista como uma bênção, mas também como uma grande responsabilidade. A pobreza não é considerada uma qualidade de pessoas justas e é importante que todos trabalhem duro para alcançar o sucesso. Tornar-se dependente da caridade é um grande não. E embora eles dizem e contribuam para organizações de caridade, eles veem como importante não se tornar o receptor da caridade. Os judeus acreditam que Deus requer 10% de sua renda e que existem 8º níveis de caridade. Essa caridade deve ser dada anonimamente, de uma maneira que não cause qualquer embaraço ao pobre, mas também permita que os menos afortunados se ajudem. O judaísmo ensina que a comunidade deve ser acolhida e provida com qualquer ajuda necessária. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11, afirma: Abre a tua mão para o pobre e o necessitado no meio de ti, na tua terra. Com princípios como esses, os menos afortunados na comunidade judaica não são ostracizados, mas sim acolhidos e assistidos. Eles cuidam uns dos outros e compartilham sua riqueza para beneficiar a comunidade. Portanto, quando aqueles que antes eram pobres começam a ter sucesso, eles ajudam outros que têm menos. Isso cria um ciclo de sucesso e prosperidade. Eles também são muito solidários entre si quando começam novos negócios ou têm novas ideias. O desenvolvimento dos outros é considerado algo natural. Segundo um estudo demográfico global do Centro de Pesquisa Pew, os judeus são o grupo religioso mais bem educado do mundo. A maioria consegue alcançar uma média de 13 e 14 anos de escolaridade, enquanto alguns outros grupos religiosos, como hindus e muçulmanos, recebem menos da metade disso, entre 5 e 6 anos. Os pesquisadores acreditam que uma das principais razões para isso é que os judeus estão localizados em países onde já existem altos níveis de educação, como os EUA e Israel. Mais judeus conseguem obter ensino superior e isso leva a melhores oportunidades e salários mais altos mais tarde. E você? É descendente de judeus ou gostaria de ser? Deixe nos comentários. De qualquer maneira, te agradeço por ter assistido até aqui. Te convido a clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender como começou o conflito entre Israel e Palestina. Até a próxima!